leitores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Nascimento e esse é mais um vídeo do canal do Paraíso dos Livros. Bora lá conversar um pouquinho sobre livros hoje? Eu já tava morrendo de saudade de aparecer aqui nesse canal, vocês não têm ideia. Realmente tá difícil de vir até aqui, atualizar vocês sobre as leituras, porque realmente eu não tô conseguindo pegar livros físicos e ler no momento. Minha vida tá muito corrida, faculdade que tá terminando, casamento que tá se aproximando, trabalho, então a vida tá uma correria só, mas eu sou apaixonada pelo meu canal, pelos meus leitores, pelos livros, e vocês sabem que toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu tô sempre por aqui atualizando vocês. E hoje aconteceu, né, aquele milagrezinho, eu tava lá criando os meus layouts. Pra quem não sabe, eu trabalho como designer gráfico, então eu tava lá criando os meus layouts e vi que dava pra escutar alguns livros enquanto eu tava fazendo as minhas artes. E hoje eu tive a oportunidade de escutar 3 livrinhos, um deles eu não consegui finalizar, vou explicar também por que eu não finalizei, e 2 livros incríveis, um clássico e outro livro de Dostoiévski, que era um autor que eu já queria ler algo mais, e hoje eu escutei um livro incrível dele, então bora falar dessas leituras. Vem comigo! E o primeiro livro que eu escutei hoje foi, vou até pegar minha colinha aqui, O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. Gente, já fazia muito tempo que eu não pegava um livro, um conto, né, que fosse 5 estrelas. Esse livro surpreendeu de uma forma tão grande. Sabe quando você não espera e você começa a se envolver na história, que você fala, que foi isso? Aqui a gente tem a história de um protagonista que ele já não acredita mais que há possibilidades para ele tá totalmente desgostoso com a vida, ele realmente quer tirar a própria vida e já deixou um dia praticamente estabelecido para fazer isso. E durante um sonho ele tem, que eu chamaria de um livramento, porque nesse sonho ele vai fazer muitas relações através de metáforas sobre vida e morte, sobre o céu e o inferno, sobre a vida, como que ela ganha significado através das nossas ações, dos nossos atos. É uma leitura com uma profundidade incrível, como só Dostoiévski consegue fazer. Eu já tinha lido recentemente o Noites Brancas, que tem resenha aqui no canal, e esse livro, Um Sonho de um Homem Ridículo, vou até com a minha colinha aqui, porque realmente o título é grande, eu acabo esquecendo. Esse livro, gente, não tinha como não dar 5 estrelas pra ele. É incrível como o autor consegue colocar tanta profundidade simplesmente descrevendo o sonho deste homem, sabe? Porque ele fala várias vezes que só quem descobre a verdade pode ter essa clareza que ele tem ao final da história, e é algo que impacta. Sabe quando você lê alguma coisa que você fala, nossa, que foi isso? Exatamente isso, essa sensação que eu tive ao chegar no final dessa história. O audiobook foi em torno de 1 hora e pouquinho, e quando eu terminei, eu fiquei, uou, sabe? Era aquela sensação 5 estrelas, favoritado, com certeza. Leiam Dostoiévski, né, se você ainda não leu. Se tiver indicação desse autor, por favor, indique, porque parece que cada vez que eu pulo mais um livrinho do autor, eu acabo ficando ainda mais apaixonada e mais encantada pela escrita desse grande escritor. Então, foi uma ótima experiência, foi um livro que eu terminei de ler e eu tava assim, tipo, nossa, que livro, já tava indicando pra todo mundo da sala, porque realmente foi um livro que eu li e falei, gente, não esperava, sabe, que tivesse tantas conexões assim com o divino, com a fé, com essa algo como se falasse assim pra ele, olha, o que você fez, né, tem até relação com o pecado, ele chega a comentar que ele é o próprio pecado original durante o livro, e você fica, oi, como assim, né, e ele vai justificando e falando como esse sentimento que era
a certeza que ele queria acabar com a vida dele foi se transformando através desse sonho, né? A gente vê realmente uma transformação desse personagem simplesmente ao acordar e falar, calma, peraí, realmente faz sentido o que eu tava fazendo, sabe? É uma transformação pela fé, pelo que ele teve durante esse sonho. Enfim, é um livro incrível. Leiam. E depois dessa leitura, hoje eu acho que eu tava inspirada, porque eu resolvi só escutar Machado de Assis, A Mulher de Preto. E se você já leu esse livro, já escutou, enfim, você sabe que também é um livro muito bom. No Dostoiévski, com certeza eu dei 5 estrelas. Nesse A Mulher de Preto, eu dei 4 estrelinhas. E vamos lá. Nesse A Mulher de Preto, a gente tem um protagonista, o Estevam, que é um rapaz que fala que casamento não é pra ele. Sabe aquela coisa? Não quero casar, sabe? Tem até uma conversa divertida ali com o padre, que ele fala, olha, eu quero uma mulher assim, assim, assim. E o padre fala, ó, no dia que você encontrar essa mulher perfeita do jeitinho que você quer, você leva lá na minha igreja que eu caso vocês. E eu achei isso um barato, né? Porque geralmente, quando a pessoa fala assim, não quero casar, né? A gente já sabe como termina essa história, né? A pessoa acaba se apaixonando perdidamente e é justamente o que acontece nesse livro de Machado de Assis. O Estevam, ele vai a um local, não me lembro exatamente aonde agora, mas ele acaba conhecendo uma mulher muito bonita, uma mulher que se veste sempre de preto, que aparentemente é uma viúva, mas a gente vai descobrindo ao longo do livro que nem tudo é o que parece. E o que é mais legal nesse livro é que, de forma sutil, Machado de Assis, ele dá uma reviravolta e quando isso acontece você fica tipo, o que aconteceu aqui? Pera, não era isso que estava acontecendo? E de repente a história vai totalmente para outro caminho. E o Estevam, ele se vê numa encruzilhada entre seguir o seu coração e agir de maneira egoísta até, ou ser uma pessoa altruísta e ajudar até mesmo o seu próprio amigo que tem ligação com esta mulher. Então, é uma história bem interessante, eu diria. Machado de Assis, ele também tem uma escrita um pouco mais rebuscada, dá pra você sentir que tem aquela coisa meio clássica ali, né, que a gente está acostumado nos livros clássicos, uma escrita mais formal, mas também é aquele tipo de livro que tem reviravoltas impressionantes. Sabe, você acredita que a história tá indo por um caminho e de repente, uou, vai totalmente para outro e você fica surpreso com o que tá acontecendo ali, uma coisa boa, né, que você fala, nossa, não esperava, mas eu admito que eu fiquei com o coração doendo, assim, pelo Estevam, porque ele se apaixona numa velocidade, gente, que vocês não têm ideia. Ele fica perdidamente apaixonado por uma pessoa que não queria casar, ele vai pro outro ponto muito rápido, sabe? Aí você já tá curtindo ali aquele amor com ele, avassalador, e de repente acontece uma coisinha ali no meio da história e você fala, e agora? O que será desse personagem? E o Machado de Assis termina esse livro de forma brilhante. Simplesmente leiam A Mulher de Preto também. É um livro que apareceu assim no meu radar, não esperava, fiquei surpresa e hoje só foram leituras boas. Tanto o livro do Dostoiévski quanto o Machado de Assis foram surpresas muito bem-vindas. E como diz a minha cunhada, a vida não é um morango, né? E aí eu decidi mudar um pouquinho, né? Porque já tinha pegado um livro do Dostoiévski, outro de Machado de Assis. Falei, vou pegar uma escritora contemporânea. Peguei um livro da Abby Jimenez. E esse até o ponto que eu li, eu acho que eu cheguei até uns 50% da história. Até o ponto que eu li não, né? Até o ponto que eu escutei. Eu daria 3 estrelas para esse livro. E eu estou falando de A Vida é Muito Curta. Eu tô pensando seriamente se eu vou comprar esse livro para terminar a leitura, se eu vou continuar ouvindo o audiobook. Tô pensando aqui porque, gente, que viagem foi esse livro.
o livro ele vai de um polo a outro e os assuntos não terminam, é muita informação. Parece que ela realmente pegou um mix assim de vários assuntos e ela tenta criar uma ponte de profundidade ali no meio da história com um assunto sério e de repente a história já tá em outro lugar de novo e parece que os assuntos só vão indo. E quando terminou assim, que eu tava escutando, foi até o capítulo 5, eu acho. Acho que foi até o capítulo 5. Eu fiquei, tá, mas e aí? A história, sabe? Parecia que os capítulos estavam sendo emendados e costurados e indo, e não chegava a lugar nenhum. Essa foi a sensação que eu tive. Talvez seja uma sensação pelo fato de eu ter parado na metade da história, né? Talvez ela crie uma profundidade aí, o que eu acho um pouco difícil, né? Porque até onde eu vi, foi um livro extremamente divertido, é um livro gostoso, né? Que você fica empolgado, tem cenas muito divertidas ali entre a personagem principal, entre a Vanessa, eu acho que é o Andrew. Posso estar falando besteira, eu sou ruim pra nome de personagem, gente. Entre esses dois personagens tem um vizinho ali que se incomoda com o choro da criança e tem a criança, a Gracie, que na verdade não é filha da Vanessa, mas ela tá ali embutida naquele contexto e a mulher é uma youtuber e aí ela faz um vídeo enquanto o rapaz tá dormindo com a criança. Gente, é uma loucura esse livro. Depois aparece um cachorrinho chamado Harry Poppers, alguma coisa assim, só pra vocês terem uma noção da mistura. Sabe, é aquela farofa, literalmente, aquela farofa literária ali que você fala, gente, tem elemento de muita coisa aqui. E você vai lendo, então é divertido, mas eu acredito que eu já tô numa outra pegada, assim, sabe, de gostar mais de histórias que tenham um andamento mais linear. Essa história, ela dá muitos altos e baixos, e eu realmente tô pensando se eu vou continuar escutando esse livro, ou se futuramente, sei lá, compro esse livro e em algum momento que eu tiver mais relax, querendo ler aquela farofinha, pegar e ler, porque é um livro divertido, apesar de ter esses muito altos e baixos. Mas, como eu disse, é um livro que eu daria 3 estrelas. Mas, se você já leu, a vida é muito curta dessa autora. Deixa aqui os seus comentários, porque eu realmente fiquei curiosa se vale a pena chegar no final desse livro, gente. Se você leu essa história, acha que vale a pena, deixa aqui nos comentários. Bom, gente, e esses foram os 3 livros que eu ouvi em audiobook. Fiquei muito feliz de conseguir ter essa brechinha aí para poder escutar esses livros e contar para vocês as minhas opiniões. Eu quero muito trazer outros conteúdos literários aqui do canal. Tem um monte de livro aqui que eu quero falar, discutir com vocês. Se você conhece a minha estante ou se ainda não conhece, tem vários shorts aqui onde eu vou mostrando os meus livros. E se você tiver curiosidade de conhecer algum deles ou até comprar livros mesmo, eu deixo sempre o link da Amazon aqui nos meus vídeos, porque fazendo as suas compras através dele, você ajuda este canal a continuar crescendo e o melhor, sem nenhum valor na hora da sua compra, sem nenhum valor adicional na hora da sua compra. Bom, é sempre um prazer estar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você curtiu, deixa o joinha, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos meus próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!